Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 30 de agosto de 2020, 22º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade e invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então, dentro de mim, um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos.
pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Então, Pedro, chamando à parte, começou a censurá-lo. Deus te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não pensais de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Com efeito, que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Com efeito, o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com o que tiver feito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje, nesse 22º domingo do tempo comum. A primeira leitura, Jeremias, profeta Jeremias. Primeira leitura lindíssima, lindíssima. Jeremias capítulo 20, versículo 7. O início. E diz assim: Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Fostes mais forte, tivestes mais poder. Jeremias, o profeta, está falando do amor de Deus. Do amor de Deus que nos move. Do amor de Deus que nos consome. Do amor de Deus que não é o amor humano. Não. O sentimento de amor que nós devemos ter para com Deus deve ser infinitamente superior, porque o amor que Deus tem por nós é infinitamente superior ao amor que nós temos uns pelos outros. O amor de Deus não é o amor do homem. Embora Deus tenha se feito homem em Jesus Cristo, continua amando com o amor de Deus. Porque Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. E nós temos que nos deixar seduzir por esse amor de Deus, por esse amor infinito de Deus. Esse amor que teve seu ápice na cruz de Jesus Cristo. Foi a maior demonstração de amor que Deus poderia nos dar.
morrendo na cruz por nós. Temos que nos deixar seduzir por esse amor mais do que qualquer outro amor. Mais do que amor por pai, por mãe, por marido, por esposa, por filho, por filha, por nora, por sogra, seja o que for. O amor que nós temos com Deus tem que ser maior do que o amor que nós temos por qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa nesse mundo. Mas quando nós entendemos esse amor, quando nós temos o nosso encontro pessoal com Cristo, e entendemos esse amor, a profundidade desse amor de Deus que tem por nós, e nós nos convertemos. Porque quando a gente conhece Deus, a gente encontra Deus, a gente entende o amor que Deus tem por nós, a gente se converte. Então, depois, após essa conversão, Deus nos utiliza. Nós nos tornamos instrumentos de Deus. Deus nos utiliza para a propagação do seu reino. E não existe honra maior nesse mundo do que ser utilizado por Deus, ser instrumento de Deus para a propagação do reino de Deus no mundo. Não existe honra maior nesse mundo. A nossa vida se torna... a gente não precisa. Não, a gente precisa, mas estou falando assim. A evangelização, falar, pregar, a nossa vida se torna um testemunho. Em muitos casos, você nem precisa falar verbalmente. Só a sua vida. As pessoas olham a sua vida e veem que você é cristão, que você é de Deus. Não tem como. A nossa vida se torna um testemunho vivo de Jesus Cristo. Mas pregar e evangelizar é necessário, ser importante, sim. Verbalizar esse amor que a gente tem por Deus é importante. Mas como o profeta diz, tomei-me alvo de risão. O dia inteiro todos zombam de mim. Ou seja, a cruz. A cruz de Jeremias. Como vamos explicar isso? Olha, Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu em todo o Antigo Testamento. Mais sofreu. Aquele cântico de Isaías, do servo sofredor, que é atribuído a Jesus Cristo, né? E é dele sim, é próprio, de Jesus Cristo, esse cântico. Ele pode ser atribuído a Jeremias também, de tanto que Jeremias sofreu por amor a Deus, para evangelizar, para a pregação da palavra de Deus, para converter aquele povo que estava perdido. Jeremias, no versículo 9, disse consigo mesmo: não quero mais lembrar-me disso, nem mais falar em nome dele. Ou seja, Jeremias estava tão decepcionado, tão triste, tão abatido, tão desesperançoso com a falta de conversão daquele povo, com a zombaria que faziam dele, da chacota que faziam dele. Jeremias estava tão triste com isso que ele pensou em abandonar a missão, abandonar tudo, abandonar a evangelização, abandonar tudo. Eu não quero mais saber disso não, Senhor, eu não quero mais pregar em seu nome não, eu só recebo zombaria, só chacota, fazem chacota na minha cara, e só tristeza, o pessoal não se converte, o pessoal é complicado, entendeu? Jeremias estava caindo, estava fraquejando, né? Caindo na fraqueza, na miséria humana que todos nós somos, todos nós temos. E o que aconteceu quando Jeremias pensou em abandonar tudo? Pensou em largar tudo porque não estava mais aguentando a tamanho da cruz dele. O que aconteceu? No versículo 9 nos diz: senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Jeremias sentiu um fogo ardente. Esse fogo é o fogo do Espírito Santo, é o fogo de Deus, que restabeleceu o ânimo de Jeremias, restabeleceu a vontade, deu forças para ele. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós fraquejamos, nos dá força para nos levantarmos, nos dá força para seguirmos em frente, para completarmos a nossa missão. Se nós confiarmos nele, se nós formos sinceros, se nós nos jogarmos completamente em Deus. Não importa o que estiver acontecendo, não importa o que estiverem fazendo com você, não importa o tamanho da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza, não importa nada disso. Se você estiver em Deus, se você confiar em Deus, Deus vai te dar força para passar por tudo isso, para suportar e para vencer tudo isso. Pelo fogo do Espírito Santo de Deus que nos consome, que nos queima sem nos consumir. Vamos meditar o Salmo agora, que é o Salmo 62. Vamos meditar o trecho que está na segunda estrofe, a segunda frase na segunda estrofe, que diz assim: vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. O amor de Deus vale mais do que tudo, inclusive que a nossa própria vida. O primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso inclui acima de si mesmo. Nós temos que nos esvaziar completamente de nós mesmos para amar a Deus, amar completamente a Deus. O amor de Deus vale mais do que a nossa vida. O amor de Deus vale mais do que todas as vidas. O amor de Deus vale mais do que qualquer vida. Porque Deus é a própria vida que habita em nós. Sem Deus, nós não temos vida.
Sem Deus, nós somos corpos mortos andando na terra. Não tem vida. Não tem vida. Nós somos como zumbis andando. Né? Só a carne está viva, mas a alma, o espírito está morto. Deus que vivifica os nossos corpos mortais. Nossa vida não tem sentido se não for em Deus. Não tem sentido viver sem Deus. Não tem sentido viver nossa vida se nossa vida não estiver em Cristo, por Cristo e com Cristo. Deus é o sentido da nossa vida. Não importa qual vocação você tiver. Deus não é o sentido só da vida sacerdotal, só da vocação sacerdotal, só da vocação religiosa. Deus é sentido de todas as nossas vocações. Estamos no mês das vocações, já estamos terminando, né? Setembro agora vamos começar o mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, mas ainda estamos no mês das vocações. Então, Deus é o Senhor de todas as vocações. Todas, não só sacerdotais religiosas, leigas também. Todos nós somos consagrados no batismo. Todos nós. Nossa vida é um serviço a Deus. Nossa vida se resume a amar e servir a Deus. Qualquer âmbito que nossa vocação nos chamar. Na vida matrimonial, na vida de solteiro, na vida de celibatário, seja qual for. Ou seja, amar e servir a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Seja onde for. Vamos meditar agora a segunda leitura, que está em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Essa leitura fala muito do que eu acabei de falar no Salmo, inclusive. E diz assim: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, São Paulo falando, né? A vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Ou seja, esse é o verdadeiro culto a Deus. Culto de louvor, de entrega total a Deus. Temos que nos entregar inteiramente a Deus como sacrifício santo e agradável. Nos entregar inteiramente de corpo e alma a Deus. Aquela história de católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né? Já passamos dessa fase, né? Vamos tirar, ou você coloca os dois pés no mundo de uma vez, ou você... Mas vamos colocar os dois pés na igreja. Tira o pé do mundo e coloca os dois pés na igreja. Os dois pés na igreja de Cristo. Os dois pés em Deus. Se for para ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, você está dando um contra-testemunho da sua fé, da nossa fé de Jesus Cristo. Está dando um contra-testemunho. Então é melhor colocar os dois pés no mundo logo. Abandonar tudo logo. Aí seria compreensível, né? Você viver no mundanismo. Não conhece a Deus, não frequenta a igreja, não entende, né? E outra coisa, nos oferecer a Deus não é só cumprir preceitos. Não é só ir na missa no domingo, né? Não é só ir na missa do domingo e participar lá, sentar lá atrás, ou sentar, sei lá, onde e ficar ali como se estivesse assistindo um show, um teatro, não sei. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Temos que procurar nos aprofundar na nossa fé, entender o que é a Santa Missa. Qual a importância da Santa Missa na humanidade, no mundo? Porque a Santa Missa sustenta a humanidade. A Santa Missa é o sacrifício do Calvário. É Jesus Cristo ali morrendo e ressuscitando. É o sacrifício vivo de Jesus Cristo que sustenta a humanidade. Isso é a Santa Missa. Outra coisa, Santa Missa não se assiste. Santa Missa se celebra, se participa. Você não está ali de espectador. Você está ali de membro vivo da igreja, membro vivo do corpo de Cristo. Você está participando, entendeu? Da Santa Missa. Você não está assistindo, não se assiste, não é um programa, não. Você está participando do banquete nupcial do Cordeiro. Eu sei que pode estar sendo muito duro o que eu estou falando, esse negócio de católico, Raimundo, pé no igreja, mas é a verdade, meus irmãos. Eu tenho que falar a verdade. Deus não agrada isso, não é agradável a Deus você ficar com um pé na igreja e um pé no mundo. Se decide. Ou coloca os dois pés no mundo ou os dois pés na igreja, mas se decide. Deus não quer você ir pela metade, Deus quer você inteiro, de corpo e alma. Sacrifício santo e agradável inteiro. Quem quer você pela metade é o diabo, é Satanás. Ele não se importa de ter você pela metade. Não se importa. Porque sabe, se continuar assim, corre um sério risco de ter você inteiro um dia. Eternamente. Mas Deus não. Deus quer nos salvar por inteiro. Inteiro. Próximo versículo. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que lhe agrada, o que é perfeito. Irmãos, não podemos nos conformar com esse mundo. Esse mundo está na perdição. Esse mundo é a perdição. O príncipe desse mundo é o diabo, é Satanás. Quando a gente gosta do mundo, quando a gente participa das coisas do mundo, quando a gente se alegra com o mundo, a gente está sob o jugo de Satanás, sob o jugo do diabo.
A gente tem que se afastar do mundo, tem que rejeitar, tem que desprezar o mundo, desprezar as coisas do mundo, para nos lançarmos em Deus. São Tiago nos fala: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque os dois não podem. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você não pode. Não tem como. Então, irmãos, não podemos gostar das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, do dinheiro, das vanglórias. Isso tudo nos afasta de Deus. Temos que odiar o mundo, odiar essas coisas que nos afastam de Deus, odiar o pecado. Temos que detestar, desprezar completamente esse mundo. Com isso, vamos provar que amamos realmente a Deus de todo o nosso coração. Vamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto de adoração espiritual. Paulo diz mais: transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, ou seja, transformar, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de mente, conversão de coração, de tudo. Mudar a mentalidade, conversão real, transformar inteiramente, mudar radicalmente de pensamento, de sentimento, de vida. Temos que fazer isso, irmãos. Temos que deixar Deus nos transformar, ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Ou seja, temos que ter a sabedoria, o discernimento que Deus nos dá, a graça de Deus nos dá para entendermos, para discernirmos o que é o bem e o mal, o que é agradável a Deus e o que é desagradável a Deus, o que vai nos aproximar mais de Deus ou o que vai nos afastar de Deus. O que pode contribuir, edificar a nossa vida espiritual, a nossa vida em Deus, ou pode colocar em risco a nossa salvação eterna, correndo o risco de nos condenarmos eternamente ao inferno. O mundo oferece essas duas coisas. Quando digo o mundo, a gente vive na Terra, né? Aqui no planeta Terra. Aqui, nesse mundo, se apresenta para nós tanto o céu como o inferno. E a gente mesmo escolhe qual a gente vai querer. As coisas do mundo nos levam ao pecado, à morte, à condenação eterna. As coisas de Deus nos levam ao céu, à glória, à eternidade junto a Deus, na Jerusalém celeste. Irmãos, o céu e o inferno começam aqui. É a gente que decide. Vamos meditar o Santo Evangelho agora, que está em Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Vamos iniciar a meditação no versículo 22 e 23. Mas antes vamos contextualizar o início. Jesus está falando aos seus discípulos sobre a sua paixão, ou seja, queria a Jerusalém, ia ser entregue, né, aos sumos sacerdotes, aos fariseus e escribas, ia sofrer muito na mão deles, ia ser crucificado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, a paixão de Cristo. Jesus estava dizendo a sua paixão, o que ia acontecer. Então, Pedro não gostou muito do que ouviu, né? E diz aqui no versículo 22, então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedrão, São Pedro. Olha, eu tenho certeza absoluta que São Pedro estava com a melhor das intenções. São Pedro amava Jesus, amava, com amor real, mesmo sincero. Então, ele não queria ver Jesus sofrendo. Mas o que Jesus respondeu? No versículo 23. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus. Não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Olha, que resposta dura que Jesus deu, hein? Rapaz, essa é a resposta mais dura que Jesus já deu em todo o Evangelho. O máximo que ele já fez, assim, resposta dura foi aqueles ais contra os fariseus, né? Ah, de ti, fariseus. Também quando ele chamou os fariseus de filhos do demônio. O máximo que ele fez foi isso. Mas chamou de filhos do demônio. O Pedro, ele chamou de próprio Satanás. Chamou nem de filhos, próprio Satanás. Que resposta dura de Jesus, né? Pedro estava tão preocupado com ele. Vamos entender por que Jesus disse isso.
Antes de entendermos por que Jesus disse isso, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus se encarnou no seio puríssimo e santíssimo da Virgem Maria, se fez homem e veio ao mundo? Por quê? Por que Deus fez isso? Para nos salvar? Sim, ótima resposta. Parabéns para quem respondeu. Para nos salvar. Jesus fez isso para nos salvar. E como que Jesus Cristo nos salvou? Parabéns, muito bom, isso aí. Morrendo na cruz. Jesus Cristo nos salvou morrendo na cruz. A cruz não é sinal de derrota. A cruz não é sinal de fracasso. A gente estava meditando sobre isso ontem. Por que a gente anda com um crucifixo, tão orgulhoso do nosso crucifixo, da nossa cruz na parede, com o nosso Senhor crucificado? Porque a cruz, para a gente prega Jesus Cristo crucificado. Porque a cruz é sinal de vitória. A cruz é sinal de glória. A cruz é sinal de salvação. Mas Pedro, coitado, São Pedro naquela época estava com a mente muito mundana ainda. O que é uma mente mundana? A mente mundana olha para a cruz e só vê dor, só vê sofrimento, só vê fracasso, só vê miséria, só vê... Não consegue enxergar a glória da cruz. Não consegue enxergar a glória do sofrimento, a glória manifestada em Jesus Cristo, no alto da cruz. Foi o auge do poder e da glória de Deus aqui na terra. Foi no alto da cruz, na paixão de Jesus Cristo. Porque ali ele estava esmagando a cabeça de Satanás. Estava vencendo o mal. Ele falou: Senhor, que isso nunca te aconteça, Senhor. Repreende, Senhor. Essa foi a mesma tentação no deserto que Satanás tentou nosso Senhor, dizendo: olha, você não precisa passar pela cruz, não. Esquece esse negócio de cruz, de missão. Olha, só você se prostrar diante de mim, só você me adorar, que você vai ter tudo isso aí. Eu vou te dar tudo isso. Você... É a mesma tentação de Satanás. Pedro não é Satanás, não, mas Pedro estava com a mente de Satanás. Entende? Quando a gente foge da nossa cruz também, a gente foge da nossa cruz para nos jogarmos no mundo, nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo, a gente está que nem Pedro, nos tornando Satanás. A mentalidade. Vamos entender um pouco melhor o que é a cruz aqui, irmão. A cruz, sim, a cruz é você sofrer pelo Evangelho. A cruz é você derramar seu sangue por Jesus Cristo. Sim, martírio vermelho, martírio... Mas tem o martírio branco também. A cruz não é só isso. A cruz também é o sofrimento diário. O sofrimento a cada dia, que muitas vezes é imperceptível, né? A cruz é o sofrimento do dia a dia, a tristeza do dia a dia, as angústias, as dores do dia a dia, do cotidiano. Isso tudo passado em Deus, passado em Cristo, isso tudo nos purifica, nos santifica, para estarmos um dia na glória com Deus no céu. Agora, se você sofrer só por sofrer, longe de Deus, longe da igreja, longe de Cristo, seu sofrimento vai ser em vão, não vai servir para nada. Você vai sofrer, 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 sofrer aqui nesse mundo e no final ainda pode ser condenado ao inferno, sofrer eternamente. Olha isso. Que sentido tem você viver nesse mundo sofrendo sem motivo algum, à toa? Porque sofrer, meus irmãos, todo mundo vamos sofrer. Todos nós vamos sofrer. Independentemente se estamos fervorosos na igreja, na fé em Cristo, ou se estamos no mundão, longe de Deus, longe da igreja, longe da fé. Vamos sofrer de qualquer maneira, todo mundo sofre. O sofrimento é inevitável. O sofrimento acontece desde Adão e Eva. O sofrimento acontece desde que Adão e Eva pecaram. O sofrimento entrou na terra, a morte entrou, o sofrimento veio junto, os pecados veio junto. A maior parte dos nossos sofrimentos é em decorrência dos nossos pecados. Não digo todos, porque não são todos, mas a maior parte sim. É consequência dos nossos pecados. Mas quando a gente sofre em Deus, na graça santificante de Deus, a gente sofre no Espírito Santo de Deus, sofre em Jesus Cristo, unido a Cristo, o nosso sofrimento não é em vão. Não é em vão. O nosso sofrimento nos une a Deus, nos leva ao céu. O nosso sofrimento vai até o céu. O nosso sofrimento é levado até o céu, até Cristo. Até onde Cristo está sentado direito do Pai. Irmãos, não existe felicidade eterna, não existe glória, não existe nada disso sem cruz. São João da Cruz fala: quem foge da cruz, foge da glória. Quem rejeita a cruz, rejeita a glória de Cristo. Meus irmãos, para finalizarmos essa meditação, tenham isso em mente. Sofrimento, desde que estejamos em Deus, vivendo na graça de Deus, no Espírito Santo de Deus, vivendo em Jesus Cristo,
Com Cristo, por Cristo e em Cristo. O nosso sofrimento não é em vão. Não é. A cruz, o nosso sofrimento, é sinal de vitória, é sinal de glória, é sinal de salvação. Então, irmãos, não tenham medo de sofrer. Não tenham medo da cruz. Tenham medo de não sofrer. Olha isso, olha que loucura. O Evangelho, a cruz de Cristo, o mundo é loucura. Tenham medo de não sofrer. São Padre Pio falava, sofro quando não sofro. Olha isso, dá para entender isso? Claro que dá. Se você entende o amor de Deus, se você entende a cruz de Cristo, você entende isso. Não tenham medo da cruz. Tenham medo de não carregar a cruz. Porque é a cruz que vai nos levar até o céu. A cruz que vai nos unir à paixão de Cristo. Vai nos santificar, nos purificar, para estarmos na glória com Deus um dia. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.